Pois é, meu caro cidadão de bem, analisa só a situação. O Tribunal Superior Eleitoral, através da ministra Carmen Lúcia, acabou de dar uma declaração que quer acelerar o processo do qual o PT e o Boulos entrou contra o Tarcísio. Pois é, o PT pede a prisão do Tarcísio de Freitas. O Boulos quer a cassação do Tarcísio e do Nunes e inelegibilidade para 2026. Será que todos da direita ficarão inelegíveis? Bolsonaro já está inelegível. Tarcísio também está na mira. E a Carmen Lúcia disse que terá agilidade em analisar esse caso. Será que será o fim do Tarcísio de Freitas? A gente vai falar para você nesse editorial. Também a gente vai falar do André Fernandes. O André Fernandes foi um gigante em Fortaleza e ele perdeu, mas caiu de pé. Ou seja, partiu para cima do Lula, mesmo no dia que ele foi dar sua declaração ali sobre o que aconteceu em Salvador, em Fortaleza. Ele não estava cabisbaixo e o povo não estava cabisbaixo. Ninguém estava olhando ali para o prefeito derrotado. Estava olhando para o próximo senador da República do Ceará. Outra questão. Guerra pesada dentro da direita, que envolve Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Gustavo Gaia. O clima esquentou, a situação ficou tensa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso com vocês aqui nesse editorial. Então seja muito bem-vindo. Se és novo no canal, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves. Estou aqui para poder lhe servir, né? Para poder trazer os meus conhecimentos até você, para a gente discutir um pouquinho sobre política nesse Brasilzão abençoado. Então, não esqueça de compartilhar e, se não for inscrito, aqui você vai ter as informações de forma independente. Vocês sabem que eu sou imparcial. Vocês sabem que se eu tiver que criticar, eu vou criticar. Se eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. E eu vou dar o ponto de vista, né, sincero sobre o que está rolando na política, tá bom? Então, não deixe de estar sempre antenado aqui no nosso canal. Mas vamos começar sempre com os comentários de vocês. Tem uma teoria da conspiração de que o Nunes já era. Será que isso é verdade? Eu vou te contar isso agora. Só vou te pedir antes que, se você ainda não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, corre e só falta 2 dias, tá? E aí você vai entender como o Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ou Nayib Bukele, depende de você estar falando em espanhol ou você está falando em português, mas como o cara resolveu o problema de El Salvador. Quais foram as técnicas, a persuasão, a forma que isso aconteceu. E você bem queria isso aqui no Brasil, não queria? Fala a verdade. Mas vem, vamos de informação, bora começar. A Cleusa Maria, muito obrigado, minha querida Cleusa Maria, participando aqui do nosso editorial, escreveu: agora Nunes é cassado. Quem assume é o vice. Vamos lá, pessoal. Disseminou-se muito essa informação aqui, dizendo que o apoio do Bolsonaro ao Nunes era uma estratégia. E que a estratégia é o seguinte: não, Sandro, não podemos apoiar o Marçal. Eu gosto do Marçal, mas não vou apoiar o Marçal, porque o vice é o Melo Araújo, é um cabra da peste, é um cara bom, né? E o Nunes vai ser caçado. O Nunes tem aí uma corrupção de uma história de não sei o quê. Falaram que ele vai ser caçado. Então, o Bolsonaro jogou o vice do PL e aí ele vai assumir, tá? Eu vi muita gente falando, eu vi o Kim Paim falando isso, eu vi um monte de gente falando dessa hipótese do Nunes ser caçado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você já viu um deputado ou um prefeito, alguém, ser caçado porque xingou algum ministro do Supremo Tribunal Federal? Eu acredito que a resposta é sim. Já viu alguém ser caçado porque incomoda o sistema e aí ele saiu e pode ser que ele seria condenado lá na frente, como o Deltan Dallagnol, e ser caçado? Sim. Então, se você faz afagos ao sistema, porque todo mundo acreditava que o Moro ia ser caçado. O Moro foi lá e falou: não, eu tô com vocês, meus companheiros. Então, o que aconteceu com o Moro? Nada. Agora, a outra pergunta para você é: você já viu alguém no Brasil ser caçado por corrupção, porque é corrupto? Esse cara é premiado e vira presidente. É assim que funciona aqui no Brasil, não é isso? Então, assim, desculpa, mas é o meu ponto de vista, tá? Ô, Cleusa, não quero te ofender, mas é só o meu ponto de vista. Eu nunca acreditaria na cassação do Nunes.
O Nunes vai ser cassado lá em 2028, quando o mandato dele terminar. Só, tá? Só isso. E essa teoria da conspiração de que ele será cassado, não acredito. A não ser que ele peça o impeachment de algumas pessoas aí. Aí pode ser que ele seja cassado, seja investigado, igual Marcel Van Hatten, igual Gaia, aí já é outra história, né? Mas vamos lá. A ministra Carmen Lúcia, do TSE, ela garantiu que vai dar celeridade no Tribunal Superior Eleitoral para tratar da denúncia do Boulos contra o Tarcísio de Freitas. Em coletiva de imprensa, fez uma coletiva de imprensa, realizada na noite de domingo, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, afirmou que a Justiça Eleitoral dará uma resposta ágil à notícia-crime apresentada por Guilherme Boulos, candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo, contra o governador do estado Tarcísio de Freitas, republicano. A ministra disse que o episódio, abre aspas, é um caso isolado e não abala a credibilidade das eleições. Abre aspas, sobre um caso que acontece quando 33 milhões de eleitores estão nas urnas com 102 candidatos e que já foi judicializado, a Justiça Eleitoral tem prazo curtíssimo e sim será dada a resposta, assegurou Carmen Lúcia, que reforçou a confiança no sistema eleitoral ao divulgar o balanço do segundo turno das eleições municipais de 2024. Abre aspas. Acho que um caso em 51 municípios com disputas de segundo turno, com mais de 33 milhões de eleitores, significa o êxito da justiça eleitoral, uma justiça que funciona muito bem. Ao comentar sobre a tramitação dos processos de desinformação, a ministra detalhou o papel do sistema de combate às fake news que a Justiça Eleitoral implementou para acelerar o encaminhamento de denúncias. Abre aspas, o que temos hoje é um sistema de alerta, o assessoramento específico de enfrentamento à desinformação, que faz o encaminhamento de todas as notícias que chegam. Então, já tem um monitoramento hoje das redes sociais, né, para dizer o que é informação, o que é desinformação, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, para você expor alguma coisa, o tribunal ele analisa, você está sempre no crivo do tribunal analisando, né? E ela disse aqui que o caso do Tarcísio de Freitas será analisado com máxima urgência. A minha opinião sincera, não vão caçar o Tarcísio, não vão fazer nada. Afinal, o Tarcísio, aqui neste caso, ele é nada mais, nada menos do que um eleitor, né? Um apoiador. E a fala dele como apoiador não implicaria em momento algum aqui contra o Boulos, né? Se a fala fosse do Ricardo Nunes, argumentar assim como entraram contra o Marçal, eu até me calo, e ainda tem o benefício de provar isso, né? Segundo informações, a Polícia Penal tem provas desses documentos, inclusive o jornalista Dantas, ele publicou, né, trechos desse salve, né, desse bilhete. Outro ponto, vamos falar agora do André Fernandes. Vídeo fazendo pouco de feminicídio, fala da vice sobre aborto e inspetor Alberto derrotaram André Fernandes. O que eu quero dizer para vocês? Por que eu estou usando? Não acredito que foi isso aqui. Tem muito mais coisas e você vai entender o porquê. Mas a vitória de Evandro Leitão, pela diferença, 10.838 votos num universo de 1.421.428 votos, indica que poucos detalhes, erros ou acertos foram capazes de influenciar. Lá em Fortaleza foi 49,62% de André Fernandes, com 50,38% do Leitão. Vocês entendem aqui que a diferença foi mínima e que por isso você de Fortaleza, que é de direita, que não queria o PT e que não foi votar, 10 mil pessoas foram responsáveis por levar Fortaleza para o buraco. Vocês entendem o tamanho disso? É por isso que eu fiz as minhas críticas ao Pablo Marçal e não foi votar em São Paulo. Então deveria ter ido. A mensagem que se passou é essa. Você não pode simplesmente se abster, né? Abrir mão disso. A não ser, é óbvio, você esteja numa coisa que era inevitável, né? Inevitável. Aí sim. Mas enfim, o que a gente precisa levar de observação disso aqui? André Fernandes não é o prefeito derrotado de Fortaleza. É o próximo senador do Ceará. E aí, para encerrar, todo mundo achou que seria
um evento fúnebre, né? Nossa, vamos enterrar a candidatura do Fernandes. Não, vamos começar as eleições para o Senado. Como? Fazendo o seguinte, deixando o recado do povo de Fortaleza. Escuta. Então, isso aqui é a cena, né, que aconteceu em Fortaleza, mandando um recado direto para o atual presidente da República de que um senador da República vai chegar em Ceará, no Ceará, vindo de Fortaleza. Então, o cara foi guerreiro. Outro ponto que a gente precisa falar é o caso do Jordi, né? O Jordi acabou não tendo a vitória dentro de Niterói. Com apoio de Lula, o Rodrigo Neves derrota bolsonarista e é eleito prefeito de Niterói. Então, o Rodrigo Neves, por uma diferença, né, de 42% a 57%, uma diferença considerável. E vocês têm que entender que em todos esses locais aconteceram sabotagens contra os candidatos, né? Em Niterói, um carro com santinhos, com dinheiro, foi encontrado, né, colocando ali culpa, né, no Carlos Jordi. E ele falou, como assim? Tinham alguns santinhos meus dentro do carro, alguém fez uma denúncia, sabia que o carro estava lá. A informação que os meus santinhos saiu 6 horas da tarde, no outro dia de manhã já estava cheio de panfleto denegrindo a imagem do Carlos Jordi. Como assim? Outro caso, a ação que aconteceu contra o Gustavo Gaia. E essa deu o que falar, tá? É o seguinte, Gaia acusa Caiado de estar por trás da ação da PF contra ele. E o governador responde. Aqui, o fogo começou a pegar. O negócio foi tenso, tá? Foi briga, mas briga pesada. O Gaia, né, com a voz até trêmula, ele colocou um vídeo dizendo que ele tem certeza que o Caiado participou de uma reunião e nessa reunião ele pediu para o Alexandre de Moraes interferir, né, contra o Gustavo Gaia. Dá uma olhada aqui nesse trecho que eu vou colocar para vocês. Quem me acompanha sabe que eu sempre tentei respeitar o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Mesmo quando ele me mandou para uma delegacia em 2020, quando ele instaurou uma ditadura aqui no estado de Goiás. Quando uma senhora foi maltratada e humilhada na rua porque ela estava falando, sendo que ele falou que era para todo mundo ficar em casa. Eu sempre tentei respeitar. Inclusive tentei reatar e reaproximar Caiado ao Bolsonaro, porque eu acredito, ou acreditava, até eu ler o que eu li hoje, que o Caiado, caso o Bolsonaro não pudesse ser candidato à presidência, o Caiado poderia ser uma boa opção. Hoje, eu retiro o que eu disse. Depois do que eu li agora na matéria do O Globo, é impossível apoiar esse governador, que não tem nada de direita. Todo mundo sabe que hoje o maior problema do Brasil é a ditadura do judiciário, Alexandre de Moraes perseguindo pessoas que lutam pela democracia e liberdade de expressão. Essa semana eu fui vítima de uma ação covarde do Alexandre de Moraes, 2 dias depois que ele foi visitado por Ronaldo Caiado. Curiosamente, Ronaldo Caiado visita Alexandre de Moraes na terça e na quinta-feira eu recebo a Polícia Federal na minha casa. Eu não queria acreditar que o Caiado estava por trás disso. Sinceramente, por mais que eu tivesse suspeitas, eu optei por ficar em silêncio, por ficar calado, porque eu não conseguiria acreditar que ele seria capaz disso. Mas depois de ler o que eu li aqui, cara, eu tentei de tudo, governador. O senhor sabe quantas vezes eu encontrei com o senhor, tentei de tudo reaproximar o senhor do Bolsonaro para que a direita pudesse andar junto. Aí eu leio isso aqui. Saiba o que o Caiado disse sobre a operação da Polícia Federal contra aliado de Bolsonaro. Aí está uma foto minha e aqui vem a matéria. Ronaldo Caiado anda às turras com Jair Bolsonaro e, consequentemente, em seu entorno, que hoje recebeu logo cedo a Polícia Federal, numa operação que atingiu o deputado bolsonarista Gustavo Gaia e assessores de seu gabinete na Câmara, à véspera de um acirrado segundo turno em Goiânia, onde o governador apoia o favorito Sandro Mabel contra Fred Rodrigues, apoiado por Bolsonaro. Caiado não deixou barato e alfinetou. Quer que se saiba de uma coisa, Caiado. Meu filho foi acordado com uma arma apontada para ele, para a cara dele. A Polícia Federal invadiu a minha casa, a mando do Alexandre de Moraes, porque supostamente eu financiei o 8 de janeiro antes de virar deputado com dinheiro público. E o senhor vem e fala isso aqui?
Com a PF batendo na porta, foi a primeira vez que Gayer acordou cedo na vida. Pena que não foi para trabalhar. Canalha! Eu tentei admirar o senhor, mas agora com esse comentário idiota, infantil, que canalice! O senhor sabe que nós vivemos numa ditadura, o senhor sabe da perseguição que eu sofro. Uma vez eu encontrei com o senhor, inclusive, e falei que mais cedo ou mais tarde o Alexandre de Moraes ia mandar a Polícia Federal na minha casa. Eu mostrei para você o quanto eu tinha medo disso, porque minha família ia ser traumatizada. Pois eles vieram aqui e colocaram uma arma na cabeça do meu filho, e o seu comentário é: com a PF batendo na porta, foi a primeira vez que Gayer acordou cedo na vida, pena que não foi para trabalhar. Caiado, durante toda a minha vida eu fui professor e dei aula das 8 da manhã às 10 horas da noite. Eu não vivi minha vida de herança de ninguém. Eu nunca recebi dinheiro público antes de virar deputado federal. Nunca exerci cargo público nenhum. Eu tinha que trabalhar 12 horas por dia para poder sustentar minha família. Canalha! Me desculpa, pessoal de Goiás. O Ronaldo Caiado é um canalha. Caiado, as suas chances de serem candidato à presidência do Brasil acabou. Acabou. O senhor acabou de se posicionar ao lado de um ditador. De um ditador que está destruindo nosso país. Pois bem, vocês viram aqui o recado do Gustavo Gayer. Cara, assim, eu vou colocar aqui a resposta do Caiado. Uma coisa é certa, a fala do Caiado foi uma fala muito infeliz. Muito infeliz mesmo. O Caiado deu a resposta, tá? E o Bolsonaro depois se manifestou sobre o Caiado. Mas realmente, não posso passar pano. O Caiado tem uma aprovação muito alta. Não vou negar que o Caiado realmente está fazendo um serviço bem feito em Goiás, mas foi muito infeliz nessa fala em relação ao Gustavo Gayer, e realmente o Brasil hoje passa por momentos de tensão. No mínimo, né, o que deveria ter vindo por parte do Ronaldo Caiado era maiores informações sobre o que estava acontecendo. A gente ficou nítido, né? A informação de que a ação do Alexandre de Moraes ela é inepta, porque ele não teria competência, não teria como o Gustavo Gayer usar verba pública para financiar o 8 de janeiro. Foi um erro muito grande, mas eu vou colocar aqui o Caiado falando para vocês. Diante de uma mentira publicada pelo deputado federal Gustavo Gayer, que tenta distorcer o objetivo de uma reunião que tive no Supremo Tribunal Federal no dia 22 de outubro, agora, esta semana, quero esclarecer o seguinte. Exatamente no dia 25 seria a data final para o fechamento da mina de Minaçu, que causaria enormes sequelas para a população daquela cidade. Fui ao ministro Alexandre de Moraes porque ele é o relator da matéria. Eu tive despacho com o ministro dia 22, Gustavo Gayer, às 5h30 da tarde. Olha bem, a decisão do ministro já havia sido dada dia 18 de outubro. Está aqui, tá vendo? Aqui a data, ó, mais uma vez, quem quiser ver, manda subir esse documento para todos terem acesso às 25 laudas. Agora, você sabe o porquê que o Gustavo Gayer está nervoso? Ele não quer assumir do crime que ele cometeu. E ele tinha consciência de tudo isso. Ele não está preocupado porque apareceu no Globo, que eu falei, olha, a primeira vez que ele acorda às 6 horas, só que não foi para trabalhar, foi para receber a Polícia Federal. Não é isso que você está chateado, não, Gustavo Gayer. Não é nada disso que você está chateado, não. Sabe o que é que você está? Você está preocupado, porque o seu sócio paralelo, chamado João Paulo, ele fala algo importante. A gente está pregando uma coisa e vivendo outra. Infelizmente, tem muitas coisas erradas acontecendo. E aí ele faz o relato todo de como você está desviando dinheiro para seu filho. Agora, vem você aí me dizer, olha aí, agora o Caiado vai ver, ele não terá condições mais de ser candidato a presidente da República. Ora lá, olha se eu preciso de aval de um comunistazinho como você. Qual é a credibilidade sua de saber se eu posso ou não ser candidato a presidente da República? Me respeite, rapaz. Eu tenho 40 anos de vida pública. Eu não convivo com bandido e não faço parte de quadrilha. E vejam bem,
o quanto esse cidadão é desqualificado, o quanto ele é mentiroso. Esta é a pura verdade. Cena deplorável que vocês acabam de ver aqui, né, dentro da própria direita. Chamar o Gustavo Gaia de comunistazinho é, no mínimo, outro vacilo sem tamanho. É uma pena, né, que a direita paire dentro dessas vaidades. Outro ponto que a gente precisa pôr é que o próprio Bolsonaro se manifestou, né, sobre o Caiado. Em disputa da direita, Caiado leva melhor sobre Bolsonaro em Goiás. Governador e ex-presidente apoiaram candidatos distintos nas duas maiores cidades do estado e o Bolsonaro fez vários atos de campanha, inclusive o lugar final que o Bolsonaro apostou foi Goiânia, em Goiás, e foi para dar apoio ao Fred Rodrigues, mas acabou perdendo para o candidato Sandro Mabel. Mas o Bolsonaro se manifestou depois das eleições. Em Goiânia, Bolsonaro diz estar aberto a dialogar com Caiado por 2026. A direita não tem racha. O ex-presidente que apoiou o Fred Rodrigues, né, e o governador de Goiás que apoiou o Sandro Mabel trocaram farpas ao longo da campanha eleitoral. Mas passada a campanha eleitoral, o caso se amenizou. Então, o que eu desejo aqui, sinceramente, do fundo do meu coração, é que se ponha panos quentes em cima dessa situação, né? Não há motivo para esse racha dentro da direita. A direita tem que se unir, e aqui eu já começo a entender que deve haver uma união, né, em torno de um nome realmente para 2026, e que esse tipo de discussão, esse tipo de guerra, esse tipo de batalha só enfraquece o discurso da direita. Vamos lembrar que o Gustavo Gaia é um deputado muito querido dentro do estado de Goiás. O Ronaldo Caiado, governador, é muito querido dentro do estado de Goiás. Tem 80% de aprovação, uma das maiores aprovações do Brasil pelo seu estado. Então, assim, esse racha, essa briga só enfraquece, né? Só cria trincas, um alicerce que não pode se quebrar, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Lembre-se, tá? É o último dia, amanhã, para você poder fazer o download do livro A Revolução contra o Sistema. Aqui eu expliquei para você como o presidente de El Salvador conseguiu o discurso certo, a fala certa, para fazer com que o povo mudasse a regra. Lá era um país mais corrupto do que o Brasil, juízes mais corruptos do que os do Brasil, enfim. Gangues tomavam conta, a violência, uma das piores da América todinha. E o cara conseguiu resolver o problema. Usou o povo, empichou 5 ministros da Suprema Corte, colocou as gangues para correr, ele mudou a regra do sistema. E no Brasil, isso é possível? O livro te conta. Bom, então é a hora final para você fazer o download do livro e efetuar o pagamento com base na nossa confiança. Sim, é um livro baseado na honestidade. Você vai fazer o download e pagar aquilo que você acha justo. Bom, um grande abraço, fica com Deus e até daqui a pouco em mais um editorial.